Muito bom dia. Tá fraco. Eu vou tentar de novo, porque sei que nós somos capazes de um bom dia. Cheio de bom ânimo. Muito bom dia. Bom dia. Deus abençoe, Jesus, nos inspirando, nos possibilitando um encontro nesta manhã de grandes aprendizados. A temática a qual nós somos convidados por esta casa para conversar com vocês, para socializar as minhas reflexões à luz da doutrina espírita, por si só já é uma advertência, um chamado para que possamos refletir quanto o respeito a todos os seres do universo. Lembre-se, só de ouvir já nos traz ao coração um sentimento de responsabilidade muito grande. Sabemos que a doutrina do nosso mestre, Modelia Jesus, ela retrata nada mais, nada menos do que o amor. É amor do começo ao fim. Todo o Evangelho, com todas aquelas folhas, é para nos ensinar a amar. Todo ele. E entendemos que há um chamado para que exista no coração de todos nós o sentimento de unidade. Vivemos um momento único na história da humanidade. Nunca antes tantos avanços tecnológicos, tanta tecnologia. Hoje o mundo se tornou pequeno, embora tão grande, mas se tornou pequeno. Hoje temos tecnologias que nos possibilitam saber em tempo real um acontecimento no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. O planeta avançou, no entanto, esse mesmo planeta nunca esteve tão ameaçado. Muita tecnologia, mas o planeta continua ameaçado. O homem, com suas próprias mãos, não poderemos responsabilizar a mais ninguém. O homem vem explorando de forma irresponsável os recursos do planeta. Ele vem estabelecendo uma relação com os seres vivos de formas a desrespeitar a vida, de submeter aos nossos caprichos, às nossas vaidades, aos nossos interesses transitórios, o planeta e os seres vivos. E entendemos que essa crise que tanto se fala, chamada crise ecológica, é um testemunho que esse problema, acima de tudo, é de questões morais. Ficamos na superficialidade dos absurdos, os comentários, as notícias, como se tudo isso estivesse acontecendo sem que fôssemos os responsáveis diretos de todo esse caos,
que nós estamos observando. É uma maneira de responsabilizarmos o outro, para que a nossa culpa, a nossa responsabilidade, ela não fique visível. E com isso, entendemos que a proposta de respeito a todos os seres vivos, embora, como eu disse no início dessa nossa conversa, ela nos soa muito amorosamente aos ouvidos, ela nos parecendo uma proposta poética, mas é um princípio fundamental da lei divina. Não estamos trazendo aqui novidades, não. É um princípio da lei divina, que exige mudança de consciência e, logicamente, que existindo uma conscientização, isso vai levar a uma mudança de atitudes, que é o que deve acontecer. Porque se uma situação ela não promover essa conscientização, nos demoraremos no sofrimento, nos demoraremos no problema. Mas quando essa situação nos leva a uma conscientização, e essa conscientização nos leva a uma atitude diferente, as coisas começam a melhorar. É isso que precisamos. Uma conscientização para uma mudança de atitude. No livro A Gênese, Allan Kardec vai nos dizer que tudo no universo se liga. Falar de tudo. Aliás, a Gênese é o livro menos lido, né? É o nome menos lido. Concorda comigo? Só para ter certeza disso aqui, vamos, me ajude aqui nessa estatística. Quem já leu o livro Gênesis, levanta o braço, por favor. É o livro menos lido, é verdade. Acabei de confirmar aqui, viu? Então ele nos ensina que tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande harmonia, a grande harmoniosa lei, de unidade. Então, tudo está ligado. Tudo está ligado. Todos os seres estão ligados. Percebemos que quando afetamos o ecossistema, ao desencadeamento de situações que vão afetando outros e outros seres vivos, não só aquele daquele local específico, ou só aquele povo. Hoje se fala da globalização, né? Falamos que uma economia interfere na economia de um outro povo, né? Então nós sabemos que tudo de fato está interligado, todo o universo está interligado, não é só na base do nosso olhar quanto ao nosso planeta, não. Tudo no universo é interligado. A Lua tem um efeito sobre o nosso planeta. E com toda certeza nós também temos efeitos sobre o planeta Lua. E assim a gente vai entendendo que tudo está, embora a gente não veja, mas tudo está conectado. Tudo está conectado. Todos os seres vivos têm a sua importância. Eu me lembro de um ensinamento de Emmanuel a Chico, né? Que Chico se comparou a um verme, né? Perguntaram para ele: quem é você, Chico? Um verme. Aí Emmanuel, por sua vez, que Emmanuel era muito bom com todos, menos com Chico. Aí
Aí Emmanuel disse a ele: quem lhe autorizou a se comparar ao verme? O verme está cumprindo com o seu papel ao qual foi designado. Será que você está cumprindo com o seu? Né? Então a gente entende que tudo tem a sua importância, nada está aí por acaso. Outro dia, assistindo um vídeo rápido do saudoso comediante Chico Anísio, e aí ele teve uma brincadeira, obviamente, ele falou que tinha coisas que ele não via por que ele existia. Aí ele falou: para que serve o hipopótamo? Não serve para nada, mas serve. Tem a sua importância. Tudo na criação tem a sua importância, né? Bom, sabendo que estamos todos interligados, podemos afirmar que nós não estamos isolados no planeta. Não estamos isolados no planeta. Somos parte de um organismo vivo, interconectado. Sabemos que vivemos num mar de fluidos. No mar de fluidos. Aqui nesse momento, nesse salão, nós, embora um pouco distantes, mas estamos ligados, estamos próximos energeticamente, um ao outro. Estamos oferecendo as nossas vibrações, as nossas emanações, ao mesmo tempo que as emanações do nosso companheiro ao lado estão chegando até nós. Daí a responsabilidade de buscarmos oferecer o nosso melhor energeticamente. E como é que a gente pode oferecer o nosso melhor energeticamente? Isso que o nosso irmão aqui nos falou e nos convidou aqui nas leituras iniciais. Mudar o nosso campo através de bons pensamentos. Estamos todos interconectados. Nossas ações, elas têm consequências que vão muito além do nosso campo de visão. De verdade, o que a gente enxerga é muito pouco. Tem um amigo nosso espiritual que ele diz isso, né? O que a gente enxerga é muito pouco diante da realidade. Nós não estamos enxergando aqui a movimentação energética e espiritual que está acontecendo aqui no salão. A espiritualidade tem dito que muitos tratamentos ocorrem nesse momento aqui onde nós estamos no salão doutrinário. A gente não enxerga. E quando a gente expande isso para a percepção que a degradação de uma floresta, a poluição de um rio, a extinção de uma espécie, ela afeta o equilíbrio de todo o planeta. Todo o planeta. E, por consequência, a nós mesmos. E analisemos quantas plantas a humanidade levou à extinção. Plantas medicamentosas, que perdemos essa propriedade porque a planta deixou de existir. Olha aí, numa visão bem diminuta, bem rasteira, o efeito disso, não é? Então, precisamos desenvolver uma visão sistêmica, que a ecologia ela confirma que estamos todos numa base espiritual, sim, que nos chama a reconhecer a natureza como uma extensão do amor divino. Deus, como é que Deus foi definido por João? Deus é amor. Toda a criação de Deus é um ato de amor. Tudo. E aí precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir.
olhos de ver e ouvidos de ouvir que teve Francisco de Assis a compreender isso e a chamar todos e tudo de irmão. Irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo. A perceber é justamente isso, que tudo é extensão desse amor divino. Quando poluímos o planeta, não estamos apenas destruindo o recurso material, nós estamos desrespeitando a obra de Deus. Ouvindo isso, a gente já para e pensa naquele papelzinho que a gente jogou, vindo para cá, né, que vai entupir o bueiro. A gente já para e pensa, né, no consumo, né, da água, como a gente está desperdiçando essa água. É ou não é verdade? Esses recursos tão importantes, né? Quando nós desequilibramos o mundo à nossa volta, que vai caracterizar o desequilíbrio interior que nós estamos vivendo, isso vai refletir na nossa própria jornada evolutiva. Não tem como ser diferente. Nós estaremos interferindo na nossa própria jornada evolutiva. Ter consciência disso, repito, é decidir tomar atitudes diferentes para melhor. E outro ponto importante que nós queremos trazer nessa nossa conversa de hoje é que amar a todos os seres vivos do planeta, respeitar todos os seres vivos do planeta, é respeito com os animais. Não só com os vegetais, não podemos poluir o rio, não podemos degradar a natureza, explorar irresponsavelmente os recursos naturais. Sim. Mas precisamos ter respeito para com os animais. Não tem como, né? A doutrina espírita vai nos ensinar que os animais não são meras máquinas, como muitos, né, pensam e utilizam-se da força desses animais para trabalharem e abusam disso, levando à exaustão, machucam o animal. Analisemos, né, que o princípio inteligente que sobrevive ao corpo, porque aquele ser, ele não é um objeto na visão de René Descartes, né? Na visão mecanicista, né? Era apenas um objeto que estava sendo usado, só a ser usado, né? Então, mas existe ali, a espiritualidade vai nos dizer na doutrina espírita, que ali tem um princípio que sobrevive ao corpo físico. Eu gosto muito da visão poética de Leon Denis, quando ele vem nos dizer que a alma dorme no vegetal, sonha no vegetal, dorme no mineral, perdão, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Coisa linda, né? Que tradução assim maravilhosa dessa das nossas experiências rumo à condição mental. Voltou. Rumo à condição nominal. Mas o que é que isso significa na prática? Isso que nós estamos trazendo aqui. Estamos diante de seres
também em evolução, os animais, que possuem uma forma de consciência, ainda não é inteligência, mas possuem uma forma de consciência. André Luiz, no livro O Mundo Maior, ele vai nos dizer que existe o que ele chama de crisálida, aonde compara a consciência a uma crisálida, dizendo, né, que existe ali um princípio latente. Então nós imaginemos, né, que essa imagem nos convida a perceber que o princípio inteligente que existe no animal está em processo de desenvolvimento, assim como nós já estivemos no dia. Com esse olhar, que muda por completo, né? Deve mudar por completo a relação que se tem com os animais. Eu me recordo que Chico chega a nos dizer que o homem está para os animais como os anjos estão para os homens. Olha que responsabilidade temos, né? E como é que se dá essa evolução para os animais? Ela, segundo André Luiz, ela ocorre pela força das coisas e não pelo livre-arbítrio. Porque nós, já adquirimos a consciência, já possuímos o livre-arbítrio, mas os animais ainda não. Então, como é que é pela força das coisas, né? Ele vai adquirindo através dos estímulos que ele vai recebendo. O predador buscando a presa e organizar, né, para conseguir o alimento, a presa, né, fugir, né, o estímulo para fugir, né, para encontrar um local seguro para se esconder. Então, daí a gente vê, né, que coisa maravilhosa, né, que esses estímulos vão criando um aprendizado contínuo que vai favorecendo esse ser à evolução, ao desenvolvimento. Eles experimentam. Acho que é a bateria. Está desligando. Experimentam frequentemente a crueldade humana. E isso também vai favorecendo o estímulo, né? Que é o sofrimento aprendizado. Então, entendendo que através das... Não precisaria que o homem trouxesse esse estímulo, não deveria, porque a própria natureza, elaborada pelo Divino Senhor da vida, já criou essas condições. Mas aí entra a crueldade humana, como nada se perde na grande orquestra divina, nada se perde, tudo é buscado transformar para o bem de todos. Então ainda a nossa crueldade, que deve desaparecer, obrigado. Ainda essa crueldade que deve desaparecer, ainda assim, né? Ela funciona como estímulo. A obra Evoluções dos Mundos, um outro livro muito bacana de nosso irmão André Luiz, um ótimo material dessa obra complementar. E ela vai nos mostrar que as experiências vividas, né, com a dificuldade de encontrar alimento, a fuga dos predadores que não acabei de falar, vai levar um processo lento e gradual de evolução e levar esses seres a estágios superiores, né? Tem que colaborar com essa afirmação, mostrando
que os animais, né, nós temos a responsabilidade de sermos guardiões, porque é muito comum a gente ouvir assim: eu sou dono de pet, eu sou dono de ou dona de um gato, mas nós não somos donos de nada nem de ninguém, não é isso, meu irmão? Nós somos donos e estamos apenas com a responsabilidade de sermos guardiões. Então, melhor, eu sou amigo de pet, né? Sou amigo do meu cão, ou desse cão, né? Eu não, a gente já coloca uma possessividade muito grande, né? Então, assim, é o compromisso de amparo e proteção que nós temos, né? O que é que isso exige de nós? E aí eu trago três argumentações para a nossa reflexão nessa manhã de hoje, né? Bom, sendo a primeira, o respeito à vida. Não podemos mais tratar os animais, né, como objeto, coisas que nos servem de forma nenhuma. Precisamos seguir na direção de substituir essa ideia de posse, né, pela ideia de responsabilidade. Então, nós vamos estabelecer que, a partir de hoje, vamos sair daqui, que nós não somos donos de ninguém nem de nada. Combinado? Bom, a segunda, precisamos desenvolver a compaixão ativa. O que é isso? O que é essa compaixão ativa? O sofrimento animal, especialmente causado por práticas como abate cruel, a gente vê muito isso, né? Gente, tem situações que a gente escuta que causam uma comoção tão grande, né? Pessoas em desequilíbrio, pessoas em grande estado de perturbação, não tem como a gente pensar diferente. Queimar um animal vivo, né? Pegar um maçarico e coisas que a gente, né, já viu acontecer. Eu ouvi uma vez numa cidadezinha do interior que eles abatiam o gado quebrando as pernas primeiro, para que o animal perdesse, né, o equilíbrio e aí facilitasse. Gente, o que é isso? O que é isso? Né? Sabemos que ainda existe, né, a necessidade para alguns da alimentação carnívora, que entendemos que vai desaparecer, mas ainda há uma predominância muito grande. Mas existem formas mais humanizadas de se fazer isso. Então percebemos que precisamos desenvolver a compaixão ativa. Por que a compaixão ativa? Porque diz assim: eu fico apiedado, isso não adianta nada. A gente precisa ter um discurso no meio que vivemos, né? E eu não vou repetir, eu não vou sair chutando o animal, eu não vou, coisa desse tipo, eu não vou fazer. Cada um, logicamente, que está no determinado ainda grau de entendimento, de maturidade. Eu, por exemplo, nem barata eu mato. Não mato, porque não é um jeito de matar barata, matar eu. Não me sinto. Ainda tem pessoas que, né, cada um. Então, se não matou uma barata, imagine um boi. Então, é assim, então a gente tem que ir amadurecendo para a gente ir, de fato, mudando dentro do contexto que nós vivemos, uma ação ativa, para que possamos dar uma resposta diferente a esse senso comum, esse senso coletivo, que acha que o animal é um objeto que eu posso ir lá, chutar, não faz a menor diferença, eu matar de fome. Tem pessoas que mudam de casa, deixam o animal amarrado dentro de casa, imagina, para o animal morrer de fome de si.
Então entendemos que a compaixão torna-se um imperativo moral. É isso. E a terceira, tratamento espiritual para os animais. E aí, gente, soa estranho isso, não soa? E a boa notícia é que existe. Eu trago aqui 2 casas em São Paulo, eu tomei conhecimento, a Associação Espírita Amigos dos Animais. Já ouviu falar? Depois vocês pesquisam na internet. Lá, eles fazem até cirurgias espirituais dos animais, passe, imaginem, né? Interessante. E aí, no histórico, da fiz uma pesquisa, o espírito que é o mantenedor da casa é Francisco de Assis, né? Então eles fazem esse trabalho maravilhoso, né? Então entender, né, que... E tem uma outra casa, que é a casa... Deixa eu resgatar aqui para vocês. Centro Espírita Vicente Severizo. Centro Espírita Vicente Severizo. Lá em São Paulo, ambas, como eu já disse, e lá eles fazem o mesmo tipo de trabalho. Então já existe, né, essa consciência, né? Aí a gente vai encontrar a razão disso através de André Luiz, no livro Conduta Espírita. Todo mundo conhece essa obra, né? Conduta Espírita, um livro pequeno, bem interessante, né? E parece que é distinto com o Valdo Vieira, Conduta Espírita. E aí vai falar o quê? Nos orienta a usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aquele de natureza mediúnica, que aplique ao seu próprio favor. Então isso inclui passes, preces, podemos orar. Quem nunca teve essa experiência, né? De você orar por seu amigo caminho? Eu já orei muitas vezes, né? Pedindo ajuda aos nossos dias espirituais. E não foi pouco, viu? Então assim, mas depois fica aquela dor de consciência assim, talvez, né? Mas, puxa, eu estou olhando para um cão, para um gato. Não. Tudo está conectado, como eu estava falando aqui. Tudo é obra de Deus. Né? Então precisamos, de fato, recorrer quando se faça necessário. Né? Jesus ele vai nos dizer que olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, vestiu-se como um deles. Imagina, né? Com toda a riqueza, segundo Jesus, ele não chegou perto da beleza dos lírios do campo. Jesus veio nos dizer, com isso, que precisamos ter simplicidade e conexão com a natureza. Simplicidade e conexão com a natureza. E temos por missão construir um futuro melhor para o nosso planeta, para que haja de fato espiritualidade, cuidado com esse planeta, que é a nossa casa, né? Nossa morada momentânea, essa ferramenta maravilhosa criada por Deus para nos ajudar a evoluir. Então precisamos ter uma relação saudável com esse planeta. Entender que esse planeta requer de todos nós uma relação amiga, onde
Então nós vamos estar cooperando desde a matéria bruta, né, que bem sabemos, os minerais, desde o estágio, né, desse princípio inteligente, criado simples e ignorante, aprendendo a organização das formas, né, chegando ao reino vegetal, onde ele vai desenvolver as funções, né, de interação com o planeta, a fotossíntese, a extração dos minerais, né, que são necessários através das raízes, né, porque o vegetal consegue, já amplia essa relação com o meio. E aí nós vamos ver o reino animal, os seres constituídos de sensibilidade, portando o que o Daniel chamou da crisálida, né, os rudimentos da inteligência, onde ele demonstra já que o ser adquiriu a unidade, né, a individualização. Olha que coisa maravilhosa, né? Começa a ver a relação afetiva que o gato, que o cão, tantos outros animais, né, estabelecem com aqueles que cuidam, com aqueles que zelam, né, aqueles que respeitam. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Até chegarmos à condição do ser humano, a comunicação da criação terrestre, dando à alma a inteligência reflexiva, né? E o famoso livre-arbítrio, né? Que cria tanta confusão na cabeça das pessoas. O livre-arbítrio. Então, é entender que ainda não para aí, até onde conhecemos, porque aí vem a condição dos espíritos puros. Estamos na direção, nesse processo de regeneração, né, iniciamos já na direção dos espíritos puros, ou seja, estamos regenerando, mas em direção a uma condição ainda melhor, né? Uma condição moral melhor, intelectual melhor, né? Viver mais intensamente na presença de Deus. Então o caminho, a trajetória é muito bela e a gente precisa entender que esse respeito é o ponto de partida, né? Essa relação de respeito com tudo e com todos, né? Sabemos que é dito, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma semelhança de Deus, o cachorro não é, o gato não é, e para algumas situações nem a mulher é. Você tem Deus que ignorância que se vive sobre a terra ainda. Então isso significa uma semelhança física. Será que é isso? Se for semelhança física, Deus é homem, é ser humano, tem duas pernas, dois braços, né? Uma cabeça, dois olhos, dois ouvidos. Não pode ser física, não é física, né? Nós somos a semelhança espiritual. Somos a imagem de Deus em nossa capacidade de amar, de criar, de compreender. Aí sim, espiritualmente a gente entende, aí a gente percebe que as plantinhas, os animais que estão também evoluindo, todos estamos evoluindo, né? É essa também imagem e semelhança de Deus. Tudo é mais semelhança de Deus, né? Tem uma forma que alguns orientais se utilizam para se cumprimentar, que eu me assemelho muito, né, ao pensamento que essa orientação traz, porque eles se cumprimentam dizendo: o Deus que habita em mim saúda e ama o Deus que habita em você. Então esse Deus habita em mim, habita naquela plantinha, habita naquele gatinho, naquele cãozinho, naquela tartarugazinha, naquele peixinho, em tudo, né? Então é entender isso, né? Então a proposta é participarmos dessa transformação. É o intuito, né, da temática, né, que foi elaborada, né, e é o sentimento que nós chegamos aqui, de convidar a todos
e a mim mesmo a participar dessa transformação. E aí a gente vai passar dessa transformação tendo respeito ao universo que existe dentro de nós, né? É uma mudança de dentro para fora, né? E transformarmos nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, né? Criando condições de um mundo melhor. A verdadeira ecologia é a ecologia da alma. Vamos iniciar a verdadeira ecologia. A ecologia da alma. Então essa ação concreta, ela não basta só falar. Precisamos começar a agir. Uma vez, até com uma orientação de um amigo espiritual, quando a gente ia cortar uma folha, às vezes uma folha crescia e tomar uma passagem de casa, tinha que fazer, né? Tinha que fazer a poda. E aí eu paro de fazer aquilo, disse não. Estabelecer, peça licença a ela. Fale do porquê você está cortando, vai ter que tirar, vai ter que quebrar sua folha, quebrar o seu galho. Mas será que faz sentido isso? E é como ele faz. Já está comprovado, quando a gente conversa com as plantas, elas. Chico fazia isso. Chico conversava com as cruzeiras, com as plantinhas, com as formigas. Correu uma vez até que Divaldo achou que ele estava ficando louco. Ah, meu Deus. Aí depois ele vai tomar conhecimento do estudo que mostrava isso. Se colocasse as plantas, né, ouvindo músicas assim, de alta qualidade, as plantas desenvolviam melhor, mais rápido, mais saudáveis. Então a gente, e percebemos também, tem um fato interessante, quando tem alguém que tem uma plantinha, e ela cuida, com amor, ela conversa com as plantas, se porventura, digamos que ela viaja, alguém fica tomando conta, a planta pode molhar do mesmo jeitinho, todos os dias, mas a planta não. As pessoas costumam dizer, a planta sentiu. Aí a pessoa chega, começa a cuidar, pronto. A plantinha aí volta normalmente a ficar distante. Não é isso que vocês que. Quem tem plantinha aqui? Opa! Quem tem um gatinho aqui? Um cãozinho. Isso. Ai, Deus. Então vamos praticar a solidariedade com as plantas, a solidariedade com os animais, viu? A melhor pregação sempre foi e será o exemplo. Então vamos ter esse cuidado, a gente diz, meu irmão, eu vou cortar um galinho seu aqui porque eu preciso, porque está tomando a frente aqui a entrada da casa, ou está fechando a casa mais escura. Quem conversa com ela e vai ter um outro resultado, né? Vamos dizer que você está ficando maluco ou maluca, mas não ligue para isso não. Continue fazendo, né? E finalizaremos essa nossa reflexão lembrando que existe o que Adriano vai nos dizer de consciência cósmica. Consciência cósmica, que nada mais é do que perceber a unidade, né, ver na multiplicidade da criação, né, a presença de Deus, em tudo e em todos. Né? Amar sem fronteiras, né? A consciência cósmica vai nos dizer isso. Né? Entender que o amor não é apenas a nossa família. Precisamos ampliar, né? A cidade, o país que nós moramos, a criação. Perceber que o reino de Deus é tudo isso. Não é só isso, é tudo isso. Né? Agir com responsabilidade. Né? O que nós falamos aqui hoje? Agir com responsabilidade. Saber que cada gesto, por menor que pareça, tem importância no equilíbrio do todo. Tem importância no equilíbrio do todo. Pequenina ação tem importância, né? E seguir a orientação que nos foi dada, que é buscar
buscar um exemplo de quem? Do nosso maior exemplo, Jesus, né? Nosso modelo de vida, né? Porque Jesus foi, da sua vida, um palco das boas, né, orientações, né? Foi vitrine das melhores orientações, né? Ele vai nos falar da importância da natureza, vai usar nos seus discursos bem verdade que é o cotidiano daqueles homens e mulheres daquela época, né, na vida agrária. Ele vai pegar exemplo da natureza, né, mas ele vai também falar que nós vamos aqui, mostrando a beleza dos livros do campo, mostrando, né, a providência agindo na vida dos seres, de todos os seres, como os pássaros, né. Então vamos perceber que sua vida foi uma lição de amor que abrange todos sem distinção. E aí a gente vai entender que esse amar, né, esse respeito a todos os seres, se a gente trouxer também para a nossa realidade do cotidiano da vida nominal, vamos perceber que precisamos amar também aquele que está desorientado de como amar com vida na terra, precisamos amar, né? E foi o que fez Jesus, que é o nosso modelo de Deus. Jesus falou com todos, amou a todos, cuidou de todos, né? E desde o princípio que nós sabemos, né, que foi trazer uma mensagem de surgimento para que cada um pudesse transformar a própria realidade em uma realidade de paz. É isso que ele vai nos trazer em todos os seus discursos, né? E somos capazes de nos curarmos se assim desejarmos. A tua fé te curou. Ele vai nos dizer esse potencial imenso que todos nós trazemos e que descuidamos dele, como aquele que tem um terreno com terras férteis e descuida desse terreno. E aí nasce um monte de ervas daninhas, né? E o terreno não se torna um terreno produtivo, ele não foi cuidado. Então assim é. Esse é o campo que precisamos estar atentos. É o campo da alma. A verdadeira, como nós falamos aqui, a verdadeira ecologia é a ecologia da alma. Que nos abençoe, Jesus, nos inspire hoje, agora e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito